Paz do Senhor, meus amados, mais um dia de palavra. Estamos aqui nessa quarta-feira abençoada, trazendo mais um dia de palavra para vocês. E como eu já falei no vídeo anterior, não postei vídeo segunda nem terça porque eu estava na correria e tal. Mas hoje estou aqui para a gente aprender mais um pouco sobre a Bíblia. E hoje eu quero falar de visão espiritual. E quem eu achei para falar sobre isso? Simples. Eu vim falar sobre Eliseu e o seu moço. Um jovem moço, igual a mim, igual a você, igual a nós que buscamos a presença de Deus e queremos mais e mais de Deus. Quero fazer uma oração antes. Vou começar a passar a ter meus vídeos com uma oração para ser mais impactante a presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui mais um dia, Senhor, lendo a Tua Palavra, estudando mais. Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Pai, toma minha boca, Senhor, que não seja eu falando, mas sim o Senhor, Pai, porque eu sou só um instrumento. Quem me usa é o Senhor, Pai. Então me usa, Senhor. Me usa, Pai, para essas pessoas que me assistem, que me acompanham. Toma cada um, Senhor, em Tuas mãos. Toma cada lar, Senhor. Toma cada pessoa, meu Pai. Cada um que esteja assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa derramar bênção sobre eles. Que o Senhor possa cobrir eles com Teu sangue, com o Teu poder. Que o Senhor possa estar livrando, Senhor, de todo mal, toda investida de Satanás. Pai, cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada um deles, meu Pai. Eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus hoje se encontra em 2 Reis 6, no versículo 15. Que vai dizer assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Até aqui. Vemos que o profeta Eliseu estava a caminho de Samaria. Samaria não, pro Jordão.
eles iam construir tipo uma escola. Aí eles estavam indo a caminho do Jordão. Aqui no capítulo 6, no versículo 1 e 2 vai dizer: E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é escrito: Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. Então ele estava indo ao caminho ao Jordão para construir, eu acho que era casa, provavelmente era casa para eles, ou uma escola. Por aí vai. Mas eu não quero entrar nesse assunto, eu quero falar sobre isso aqui. A visão que o Senhor abriu do moço de Eliseu. Aqui vemos que eles estavam dormindo e o rei da Síria estava enfurecido porque tudo que ele tentava contra o rei de Israel, o rei de Israel sabia, já estava se precavendo. Por quê? Porque o profeta Eliseu, ele falava para o rei, porque Deus usava Eliseu para dar estratégia para o rei. E aqui o texto vai dizer que o rei da Síria estava armando de pegar o exército de Israel em um certo ponto. E Deus usou Eliseu para alertar o rei de Israel, para falar: não vai por esse caminho, porque o exército da Síria está esperando vocês lá. Aí o rei ouviu e Deus deu livramento. Aí o rei se enfureceu e perguntou se tinha alguém dentro do exército, que na linguagem de hoje, vamos se dizer, se tinha um X9, entendeu? O rei pergunta: há alguém aqui de Israel, tipo, alguém que era de Israel, tá aqui e tá passando tudo daqui para lá, tipo um X9? Aí um desviado lá fala: não, meu senhor, aqui todos nós somos da Síria, todos nós servimos ao Senhor, mas há um em Israel que ele é profeta, e é ele que está revelando as suas estratégias. E o rei ficou, como eu posso dizer, enfurecido, porque tudo que ele ia tentar fazer dava errado. Por quê? Porque o rei de Israel já sabia. Então ele tomava cuidado. E aqui o rei da Síria disse: cercamos eles e matamos. Vamos matar Eliseu, já que é ele que está me caguetando, vamos o matar. E aí é onde que entra o que eu quero falar. Muitas das vezes a gente está lutando, está buscando a Deus, está indo atrás, está correndo atrás, está tentando ficar firme, está tentando parar de pecar. E muitas das vezes o inimigo, ele arma uma cilada pra gente. Ele arma porque ele veio para matar, roubar e para destruir. E ele sabe que somos uma potência na mão de Deus. Ele sabe que somos uma bomba na mão de Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a renunciar à nossa carne, que a gente começa a renunciar às coisas do mundo, às coisas que Ele oferece, e a gente começa a se voltar para Deus, a gente começa a ganhar autoridade, a gente começa a ganhar visão,
a gente começa a ver o que a gente estava fazendo de errado e procura não fazer de novo. E aqui o rei manda cercar a cidade onde Eliseu estava. E o moço dele levantou pela manhã muito cedo, creio eu, conjecturando, às 4, 5 horas da manhã, e vendo ele que a cidade já estava cercada pelo exército, se apavorou. Por quê? Porque quem não está firme ainda com Deus, quem não acredita no seu poder, sente medo. Vitor? Sente medo. E esquece que o Deus que ele serve é maior do que todos os problemas que a gente tem. E pela manhã ele foi ver o problema que eles estavam e veio correndo para falar com Eliseu. E quando chegou a Eliseu, falou: Eliseu, meu senhor, cadê? Cidade com um certo cavalo. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu simplesmente disse: não temos, porque mais são o que estão conosco do que os que estão com eles. Quem estava com eles? Quem estava com Eliseu? Deus. E quem estava com o exército? Deus não era. Deus não era. Então, aí Eliseu vai falar o que? Senhor, abra a visão do moço. Por quê? Porque ele não estava vendo com os olhos espirituais, ele estava vendo com os olhos carnais. E quando a gente começa a ver a nossa luta, a nossa batalha com nossos olhos carnais, a gente sente medo, a gente teme. Mas a partir do momento que Jesus abre os nossos olhos espirituais, a gente encara o problema de perto. A gente encara o problema. Foi o que aconteceu com o moço de Eliseu. Quando Deus abriu a visão dele, ele pôde contemplar carros e cavalos de fogo. Eles estavam cheios de cavalos, carro de fogo em redor de Eliseu. Olha só que magnificante. Eu estou falando com vocês, eu estou todo arrepiado. Porque muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos por medo. A gente fecha os nossos olhos por se achar fraco. Mas esquecemos quão grande o nosso Deus é. As coisas que Ele pode fazer. Nosso Deus é o Deus do impossível. E perante a uma luta, a uma batalha, a gente, meu Deus, o que eu vou fazer? E esquecemos que a gente tem anjos do nosso lado, que guerreiam por nós, que lutam por nós. Eu imagino a reação do moço de Eliseu, quando Deus abriu a visão dele. Como que não deveria ser esses carros, esses cavalos de fogo? Meu Deus, deveria ser muito lindo. Não temas diante da tua luta. Não tenha medo. Porque Deus está contigo. Deus luta contigo. Ele luta por você. Porque Ele te escolheu. Você é chamado. Você é escolhido por Jesus. E Ele não vai deixar nada acontecer com você. O inimigo ele pode tentar, ele pode armar. Mas ele sempre vai te alertar. Cuidado. Tem um laço. Cuidado com quem você anda. Cuidado para onde você vai. Porque o inimigo, ele cerca a cidade. Ele cerca o local que você está. Mas quando você abre os seus olhos espirituais,
Você esquece do seu problema, porque você tem um Deus maior que você. Você tem cavalos, carros de fogo ao seu redor. E Eliseu fala, e como desceram a ele, Eliseu orou, Senhor, e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Agora eu imagino Eliseu falando isso, Senhor, porque a primeira oração de Eliseu, ele falou, Senhor, abre a visão. E agora a segunda oração é fecha a visão. Primeiro ele abre, depois ele fecha. Primeiro Deus abre a tua visão para você ver que você pode, que você consegue. Ele está contigo. Primeiro ele abre a sua visão. Depois ele fecha. Mas não é a sua, é a do seu inimigo. Meu Deus, isso é lindo demais. Ele fecha a visão dos inimigos para que não te veja. Para que você passe pela luta que você está passando. Porque é assim que Deus faz. Esses dias eu tive uma consagração e o pastor me revelou algumas coisas. E uma das coisas que ele falou é que o Senhor estava me escondendo, estava apagando os meus passos para que o inimigo não possa me ver. Porque ele sabe que eu sou uma bomba na mão de Deus. Ele sabe que quando eu começo a me dedicar às coisas de Deus, eu faço um estrago no inferno. E é assim a nossa vida, e é assim comigo, e é assim com você. Basta a gente se colocar na posição de Deus, que Ele começa a nos usar. E eu estava afastado, eu estava fora da igreja. Mas ano passado, em setembro do ano passado, eu decidi voltar para os caminhos de Deus e me dedicar a Ele. Grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Grandes coisas Ele vai fazer ainda. E eu decidi fazer as coisas de Deus. Então Elias orou, Senhor, peço que fira. Porque no Antigo Testamento Deus gostava de matar. Deus gostava de matar. Eu fico imaginando Deus nessa hora. Eliseu, você quer que eu fira eles ou que eu mate? Aí dando uma opção para Eliseu. Não, Senhor, só fere. Só fere. Porque se fosse Elias mandava matar. Se a gente for ler o capítulo de Elias, a história de Elias, a gente vai ver que Elias e Eliseu, cada um tem um mistério diferente. O mistério de Eliseu era a carruagem de fogo, e o de Elias era o redemoinho. Portanto, quando Elias é arrebatado daqui, ele é arrebatado num redemoinho. Mas vai dizer que uma carruagem de fogo os separou. Muitos pensam que quem levou Elias foi uma carruagem de fogo, mas não foi. Foi o redemoinho. Porque a carruagem é mistério de Eliseu. Porque aqui vai dizer, eles estavam cheios de cavalos e carros de fogo. Depois de muito tempo que Eliseu foi embora. Então aqui Eliseu ele já estava tranquilo, ele já estava em paz, porque ele já sabia o que estavam com ele. Porque a carruagem de fogo só separou os dois, para que o redemoinho levasse Elias.
Porque Eliseu ainda tinha um propósito aqui na terra, então ele tinha que continuar. E somente a carruagem o separou. Ele estava aqui, ó, a carruagem, ó, e Eliseu, ó, e Elias ficou. Cada um tinha o seu ministério. Cada um tem o seu ministério. Mas o mistério de um e de outro era diferente. Ah, Vitor, mas o porquê que o mistério de Elias era o redemoinho? Aí, meu amigo, quando a gente subir, você pergunta ao Pai. Porque tem coisas que a gente não sabe explicar. Mas naquele grande dia, todas as nossas dúvidas a gente vai poder tirar. Eu creio nisso. E eu falo para você, terminando a minha palavra. Eliseu pediu: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a Deus, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, eu falo para vocês, não temas, porque quem está conosco é maior que os que cercam a gente. O inimigo cercou embaixo, mas Deus cercou em cima, Ele deu livramento em cima. Forte demais, meu Deus. O inimigo, ele te fechou aqui, mas Deus está dando livramento aqui, ó. Com carros e cavalo de fogo. Meu Deus do céu. Que isso? Então não temas. O inimigo veio. Ó. É de lá que vem o nosso socorro. Amém? Não temas. Deus hoje vai abrir a sua visão espiritual para que você veja que Ele está com você. A ameaça é real? O inimigo Sim, senhor. pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque Ele te guarda. Você é propriedade de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Não temas. Amém?